caríssimos estudantes. Vamos para mais uma aula do Ensino Remoto 2022, aula de Física. Vamos tratar dos conceitos básicos da óptica geométrica. Então, inicialmente, a gente define aqui o que é a óptica, né? Então, a óptica é definida como sendo a parte da física que vai estudar a luz e todos os fenômenos luminosos, né? Então, o estudo da luz e os fenômenos relacionados à luz é estudado pela óptica. E ela teve um desenvolvimento assim, extraordinário, né? Com a publicação da teoria corpuscular, né? Proposta justamente por Isaac Newton. Então, Isaac Newton é um físico de grande relevância, né? Quando a gente fala da óptica geométrica. E aí, a gente começa definindo luz. Então, nós vamos definir alguns elementos que nós vamos estar tratando, né? Então, um conceito básico aqui é o conceito de luz. O que é que a gente define como sendo luz? A gente diz que luz é um agente físico que vai produzir a sensação da visão, né? Ele vai sensibilizar nossos órgãos, principalmente a visão, para permitir que a gente enxergue, né, os objetos. E também a luz é definida como uma onda eletromagnética. Aqui a gente trata da óptica geométrica, porque a gente sabe que a óptica ela está dividida em dois ramos, né? Nós temos a óptica física e a óptica geométrica. Então, o que diferencia a óptica física da óptica geométrica? A óptica física, gente, nós vamos estudar os fenômenos da luz, vamos estudar a luz, mas se preocupando com a natureza da luz, diferentemente da óptica geométrica, que é essa que é objeto de estudo nosso aqui no ensino médio, né? Na educação de jovens e adultos. Então, nós vamos tratar aqui da óptica, mas sem se preocupar com a natureza física da luz, né? Então, aí a gente vai estar trabalhando justamente dentro da óptica geométrica. E aí nós apresentamos mais um conceito básico, que é o conceito de raio de luz. A gente já definiu luz, né? Agora vamos definir raios de luz. O que é que a gente define como raio de luz? São linhas geométricas, né? Que vão representar a direção e o sentido da propagação da luz. Então, se você observa aqui, por exemplo, uma vela, quando a gente tem uma vela acesa, dá ideia, né? A gente imagina esses raios, né? Ou seja, essas linhas que a gente orienta no sentido, né? Da saída da chama aqui. Então, isso aqui vai representar para nós os raios de luz. É uma ideia, assim, puramente teórica, né? Que vai facilitar o nosso estudo. Do mesmo jeito aqui, você vê aqui nesse exemplo da lanterna, certo? Então, aqui a gente tem cada um dessas setinhas indica um raio de luz. Quando a gente faz a união desse conjunto aqui, ó, esses raios de luz todos unidos, eles vão formar o que a gente chama de feixe. Então, o feixe é um conjunto de raios de luz. Os feixes, pessoal, eles podem ser classificados, né? A gente também pode chamar de pincel luminoso. Então, nós vamos ter feixes classificados como convergente. Essa palavra vem de convergir, né? Esse feixe ele vai convergir para um ponto, né? Como uma lente. Ó. Se a gente pega uma lente, o feixe vem aqui paralelo, ó, tá vendo? Ó, ele vem paralelo. Aí eu atingir aqui a lente, esse feixe vai convergir para um único ponto. Já no semáforo aqui, a gente tem o feixe, ele é divergente. Ou seja, eles divergem de um ponto. E o feixe cilíndrico é esse formato aqui, né? A gente vai ver muito em iluminações, né, de carros, né? A gente vai ver esse feixe cilíndrico. Os raios, eles são assim, paralelos, né? Agora vamos falar outro conceito aqui, que é fonte de luz. O que é que a gente define como fonte de luz? São todos aqueles corpos, né, que são capazes de emitir luz. Pode ser luz própria ou uma luz que ela reflita, né, ela recebe de um outro corpo e faz a reflexão dessa luz. Então, a fonte de luz é todo o corpo que emite luz. Aí nós vamos classificar aqui, ó, nós vamos ter a fonte de luz primária, também chamada de luminosa, tá, pessoal? É justamente aquela fonte que ela tem luz própria. Um exemplo aqui muito legal é o Sol. O Sol ele tem luz própria. Uma vela acesa ela tem luz própria, né? As lâmpadas de filamento também elas têm luz própria. É diferente, por exemplo, de um livro colocado numa mesa, numa sala iluminada. A gente sabe que o livro ele não tem luz própria, mas ele vai emitir uma luz
E essa luz proveniente de quê? De uma fonte primária, né? Agora, aqui a gente vai falar nas fontes, no caso, incandescente, né? O que é uma fonte incandescente? É quando ela emite luz a altas temperaturas, né? Aí nós vamos ter também aqui, ó, as luminescente, é quando ela emite luz a baixa temperatura, é o contrário da incandescente, né? E as fontes de luz próprias luminescente podem ser fluorescente ou fosforescente. Essas aqui vão emitir luz a baixa temperatura. A fluorescente nós usamos muito na nossa casa, né? Ela emite luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador. São o caso das lâmpadas fluorescentes. E a fosforescente, ela emite luz por um certo tempo, mesmo após ter cessado a ação do excitador. Quer dizer, essa luz, ela permanece, né? Essas fontes de luz, a energia radiante é proveniente de uma energia potencial química. A gente vai ver muito nos interruptores de lâmpadas, né? Não sei se vocês já observaram, mas a gente à noite, por exemplo, a gente pode visualizar um interruptor de lâmpada justamente porque ele emite uma luz fosforescente. Aí aqui, ó, nós temos alguns exemplos, ó, a luz fluorescente. Nós temos aqui a fosforescente, que são os mostradores aqui, ó, no relógio. E aqui a gente tem a incandescente. E aqui, gente, apresentamos para vocês também a definição das fontes secundárias. São aquelas fontes que emitem luz, mas é uma luz que ela recebe de outros corpos. Por exemplo, ó, a Lua. A Lua, ela é um satélite, ela não tem luz própria. Ela recebe luz do Sol. A luz que nós vemos na Lua é um reflexo, né? É a luz que está sendo refletida para nós, mas é uma luz que vem de uma fonte primária, né? Ó, uma cadeira, uma roupa, um livro colocado sobre uma mesa vai ser uma fonte de luz secundária, ok? Agora vamos também tratar aqui de alguns conceitos relacionados aos corpos, né? Na óptica geométrica, nós vamos ter 3 tipos de corpos: opacos, transparentes e translúcidos. O que são os corpos opacos, professor? São aqueles que impedem, né, a passagem da luz. Por exemplo, uma parede, né, uma porta de madeira. A luz, quando vai atravessar, ela não consegue atravessar esse corpo. Você não consegue visualizar, por exemplo, o que está aqui por trás desse corpo, né? Já o corpo transparente são aqueles que se deixam atravessar totalmente pela luz. Ou seja, a luz atravessa esses corpos com facilidade, certo? Já o translúcido, gente, o translúcido é aquele que deixa atravessar parcialmente, né? Deixa atravessar parcialmente. Se nós formos ver aqui, ó, esse corpo aqui, ele seria um corpo transparente, né? Ó, esse daqui seria o transparente. Já esse corpo aqui, a luz ela não atravessa totalmente, seria um corpo translúcido. E o de cima nós teríamos um corpo opaco, através do desenho, né? Bom, pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre a velocidade da luz, né? Nós sabemos que na natureza é o corpo que vai apresentar assim, maior velocidade. A velocidade da luz no vácuo, ela chega a atingir esse valor, gente. 3 vezes 10 elevado a quinta quilômetro por segundo. Transformando isso aqui em metros por segundo, daria 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo ela percorreria essa quantidade aqui, essa distância em metros, né? Então, se a gente for ver isso aí, né? Na astronomia, a gente utiliza uma unidade, né? Para medir a distância entre os astros. É o chamado ano-luz, né? Aqui tem a definição. Ano-luz é a unidade de distância utilizada na astronomia. Um ano-luz ela é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre, que é um ano de 365 dias. Fazendo aqui uns cálculos interessantes, né? A velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, né? Aí nós teríamos aqui a distância, o deslocamento, e aqui seria o intervalo de tempo, né? Então, se você fizer esse produto aqui, você vai encontrar isso. 9,5 vezes 10 elevado a 13 km. Então, um ano-luz, ele corresponderia a aproximadamente isso aqui. É um número astronômico, né? Agora, pessoal, dentro da óptica geométrica, nós estudamos alguns fenômenos, né, muito interessantes. Esses fenômenos são classificados em 3 grupos: a reflexão, a refração e a absorção.
A reflexão, pessoal, a gente vai ter um capítulo específico sobre ela. Mas a reflexão é quando a luz, né? A luz, ela incide numa superfície e ela retorna no mesmo meio em que ela incidiu. Seria como um espelho. Se a gente pega um feixe de luz, né? E faz com que esse feixe incida numa superfície plana como o espelho, essa luz ela vai refletir. Então isso aí seria a reflexão. A refração, gente, é quando a luz, ao incidir na superfície, ela atravessa. Seria a gente pensar assim, a superfície da água, né, de uma piscina. Você pega a água de uma piscina na a parte superficial, quando a luz atinge, essa luz ela também vai atravessar. Seria algo tipo assim, você tem a superfície, aí a luz incide e ela vai passar para o segundo meio. Aqui seria o meio 1 e o meio 2. Então, quando ocorre isso, a gente diz que ocorreu a refração. E a absorção, o próprio nome já está dizendo, a luz incide e ela não reflete nem refrata, ela absorve. Agora é interessante nós percebermos que esses fenômenos aqui, eles não ocorrem assim de maneira assim individual, isolada. A gente sempre vai ter, por exemplo, quando vai ter uma reflexão, sempre vai acontecer uma parte de absorção. Um espelho, ele esquenta, um espelho também vai absorver um pouco da luz incidida sobre ele, né? Então nunca ocorre assim um fenômeno desse isoladamente, né? Nós vamos estudar isso mais detalhado no capítulo seguinte. Aí aqui, gente, eu gostaria de frisar para vocês um detalhe, que é a reflexão da luz, ela pode ser do tipo regular e difusa. Quando é que a reflexão é regular? Seria esse caso aqui, ó, desse primeiro exemplo. Se eu tiver aqui o espelho, gente, se eu tiver o espelho aí, se um feixe de luz incidir paralelamente a esse espelho, quando ele refletir, ele reflete também conservando o paralelismo. Diferentemente de uma parede, que é uma superfície rugosa, né? Uma parede, ela tem uma superfície rugosa, ou então uma nuvem, sei lá, alguma superfície que não seja polida. Quando o feixe de luz incide paralelo, ao refletir, eles não refletem em paralelo. Eles, tipo assim, eles se misturam, né? Ó, olha a reflexão como ocorre. Ó, é a reflexão difusa. E é graças a essa reflexão, gente, que nós enxergamos os objetos, certo? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o Isaac Newton, né, que é o grande gênio nessa parte da física. Ele fez vários experimentos, né, para explicar alguns fenômenos da óptica, principalmente a explicação do arco-íris, né, porque a gente sabe que o arco-íris na antiguidade era tido como um mistério, né? Acreditava-se que o arco-íris era coisa misteriosa. Mas aí o Isaac Newton, ele realizou experimentos e comprovou, né, que o arco-íris é justamente a dispersão da luz, né? Quando a luz, por exemplo, ela incide numa gota d'água, né, que é o vapor d'água que forma as nuvens, essa luz do sol, que é uma luz branca, mas ela é formada de 7 cores espectrais, né? Esse é o espectro das cores. Quando ela incide, ela vai acabar refletindo, né? Ou refletindo não, ela vai se dispersar, ou seja, ela vai se decompor nessas 7 cores espectrais, que são justamente essas cores que a gente observa no arco-íris, ok? Ó, agora ele também explicou a questão do corpo, né? Como é que a gente sabe a cor de um corpo? Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui que é azul. Então esse objeto ele é iluminado pela luz solar. Quando esse objeto, se ele é azul, ele absorve as demais cores e ele vai refletir somente o azul. Por isso que a gente vai enxergar o corpo como azul. Então a cor de um corpo é a cor que ele reflete ao ser iluminado com a luz branca, né, no caso. Essa luz que é uma mistura de cores. Agora, lógico, se ele não reflete essa cor é porque ele é preto. Se ele reflete todas as cores, ele vai ser branco e por aí vai, certo? Bom, pessoal, aqui nós temos mais outra parte importante que são os princípios da óptica geométrica. Então, nós temos 3 princípios na óptica. O primeiro princípio é o chamado princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio diz que no meio homogêneo e transparente, a luz ela sempre se propaga em linha reta. Como vocês podem ver aqui esse desenho, né?
A gente tem aqui uma fonte de luz, aí essa fonte emite uma luz, aqui você tem um objeto, né? E esse objeto, a luz não atravessa esse objeto. Vai produzir aqui, ó, nesse anteparo, a sombra desse objeto, né? Então, a sombra é uma consequência da propagação retilínea da luz. A formação dos dias e das noites também, a gente pode ver isso, né? A sucessão dos dias e das noites é explicado pelo princípio de propagação retilínea da luz. Olha aqui a penumbra, né? Aqui eu já tenho uma fonte, né, extensa. Aí aqui eu tenho um objeto e aqui você vai ter, ó, essa região aqui pouco iluminada é o que nós chamamos de penumbra. E essa região aqui que está em escuro é a que nós chamamos de sombra. Então nós vamos ter também a formação da penumbra através da propagação retilínea da luz. Os eclipses, gente, o eclipse lunar e o eclipse solar, ele também é explicado pela propagação retilínea da luz, né? Você vê aqui, ó, nós temos aqui o Sol, aí aqui nós temos a Terra, né? E aqui a Lua. Então, a Lua, quando ela está nessa posição, ela está na posição de cone de sombra da Terra. Então, nesse caso, você não vai ver a Lua. Você vai ter aí um eclipse lunar, né? Aí, ó, aí aqui um eclipse lunar total. Quando ela está nessa região, já seria um eclipse lunar parcial, porque ela já está numa região de penumbra, né? Ó, o eclipse, né? O eclipse solar também. Às vezes você está aqui na Terra e você não consegue ver o Sol. Por quê? Porque você vai estar numa região de sombra aqui da Terra, né? A câmara de orifício também explica, né, o princípio de propagação retilínea da luz. Ó, você tem aqui um objeto. É o princípio de funcionamento, gente, da máquina fotográfica. Eu tenho um objeto aqui, AB. Esse objeto, a câmera, ela tem aqui um orifício e tem um anteparo aqui. Então, a imagem desse objeto, ela vai se formar aqui de maneira invertida, né? E existe até uma relação muito importante, né? Ó, você pega o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, vai ser igual a essa posição pelinha da imagem, né? Ó, essa posição aqui da imagem, dividida pela essa posição que está o objeto da câmera. É uma relação matemática muito importante. Aqui também o ângulo visual, né, a sensação de tamanho, que você pode também estar trabalhando com o princípio de propagação retilínea da luz. O princípio da reversibilidade dos raios é o segundo princípio, né? O princípio da reversibilidade, ele quer dizer o seguinte: um feixe que incide numa superfície, ele pode retornar pela mesma direção e pelo mesmo sentido, como vocês podem ver aqui. Esse princípio explica, por exemplo, pessoal, você consegue ver o motorista, você estando de passageiro, você consegue ver o motorista através do espelho retrovisor, né? Do mesmo jeito, o motorista consegue lhe enxergar graças a esse princípio. Quer dizer, o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. O caminho de ida vai ser igual ao caminho de volta. E por último vem o princípio da independência dos raios de luz. Quer dizer, ó, aqui eu tenho uma imagem que você vê, ó, aqui é o feixe de luz, outro feixe de luz, eles se cruzam, né? Ó, eles se cruzam, mas não há alteração na sua propagação, na sua trajetória. Princípio da independência dos raios de luz.